Olá, queridas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós faremos uma fixação de um assunto que vocês adoraram, né? Colocação pronominal. Vamos fixar esse conteúdo aí para vocês tirarem de letra aí na prova, beleza? Então vamos lá. Para relembrar, colocação pronominal é o estudo dos pronomes oblíquos átonos em relação à posição deles, na oração. Então, se o pronome oblíquo átono aparece antes do verbo, ele recebe o nome de próclise. Se este pronome oblíquo aparecer no meio do verbo, ele recebe o nome de mesóclise. E se o pronome oblíquo átono aparecer após o verbo, ele recebe o nome de ênclise. E lembrando que na ordem de utilização, nós devemos sempre tentar usar em primeira ordem a ênclise, em segunda ordem a mesóclise e por último a próclise, que é quando o pronome vem antes do verbo. E quando é que usaremos a próclise? Quando é que vai ter a necessidade de usar o pronome oblíquo átono antes do verbo? É quando existirem os fatores de atração. Tem alguns fatores que eles são como imã, eles atraem o pronome oblíquo antes do verbo, e eles são alguns casos. Então vamos analisar essas orações, vamos nomeá-las e vamos ver o porquê que teve cada fenômeno, o porquê da próclise, o porquê da ênclise e da mesóclise. Vamos lá? Então aqui, na letra A eu tenho, meu irmão não me ajudou. Então, olha, eu tenho aqui um pronome oblíquo, o pronome oblíquo me, e eu tenho aqui o verbo, ajudou. Percebam que o pronome oblíquo está vindo antes do verbo. Então, o que está acontecendo aqui? Se ele vem antes, está acontecendo a próclise. E por que está acontecendo a próclise? Olha o que eu tenho aqui, ó. Eu tenho a palavra não. Não é um advérbio, um advérbio de negação. E lá naquelas regrinhas dos fatores de atração, diz, quando eu tiver um advérbio, o pronome precisará vir antes do verbo, formando assim a próclise. Beleza? Letra B. Viram-nos na rua e atravessaram. Então, eu tenho aqui um pronome oblíquo átono, o nos, e eu tenho aqui um verbo. Então, olha, se o pronome oblíquo apareceu após o verbo, eu tenho que a ênclise. Não é isso? Pronome oblíquo átono após o verbo, eu tenho a ênclise. E por que veio após o verbo? Por que esse pronome não aparece aqui no início, antes do verbo? Porque a regrinha nos diz, não devemos começar uma oração com pronomes oblíquos, pronomes oblíquos átonos. Então, por este motivo que o pronome está após o verbo, por não poder iniciar uma oração com o pronome no início, pronome oblíquo átono no início. Letra C. Os meus pais já te deram os parabéns. Então, olha só, eu tenho aqui o pronome oblíquo átono te e eu tenho aqui o verbo. Então, olha só, o pronome oblíquo átono ele apareceu antes do verbo, formando assim a próclise. Próclise, certo? Beleza. E por que apareceu a próclise? O que aconteceu? Olha o que eu tenho aqui. Olha o fator de atração. Eu tenho a palavrinha já, que é um advérbio. Advérbio faz o quê? Atrai o pronome para antes do verbo. Então, por que o Tzinho está aqui? Por conta desse advérbio. E se eu retirasse esse advérbio? Não tem um advérbio. Aí eu poderia usar a ênclise, o pronome oblíquo após o verbo. Então, seria... Os meus pais deram-te os parabéns. Beleza? Letra D. A Mariana chamou-a de chata. Então, eu tenho aqui o pronome oblíquo átono após o verbo chamou. Se ele está após o verbo, eu tenho a ênclise. Por que eu tenho a ênclise aqui? Tem uns fatores facultativos onde eu posso escolher. Então, olha só, todas as vezes que tiver um substantivo ou um pronome pessoal do caso reto, é facultativo o uso da próclise e da ênclise. Então, eu poderia usar este pronome antes do verbo ou após o verbo.
Beleza? Letra E. Quem me chama? Quem me chama? Então, eu tenho aqui, ó, um pronome oblíquo átono, tenho um verbo. Se o pronome oblíquo átono vem antes do verbo, eu tenho a próclise. E por que que aconteceu a próclise? Olha o que eu tenho aqui. Quem, né? É um pronome interrogativo. Então, tem lá orações com pronomes interrogativos, frases interrogativas, é um fator de atração de pronome. Então, por este motivo, o pronome aí vem antes do verbo, por causa dessa frase interrogativa. Beleza? E o nosso último exemplo, letra F. Tratar-me-ão com mais respeito. Então, eu tenho aqui um pronome oblíquo átono que ele está no meio do verbo tratarão, né? Ele entrou ali no meio. E por que que esse pronome entrou no meio, formando a mesóclise? Porque diz a regra o seguinte: todas as vezes que eu tiver os futuros, né? Futuro do presente, futuro do pretérito, deve-se usar a mesóclise. É o pronome no meio do verbo. Ok, meus amores? Então, eu espero que tenham ajudado, espero que tenha fixado um pouquinho mais esse conteúdo para vocês arrasarem na prova, ok? Um grande beijo para vocês e até a próxima!